Bom dia, meus irmãos. Hoje é dia 12 de abril de 2020, segundo domingo do mês, e nós temos uma lição para estudarmos juntos. Usando esse recurso da gravação, esse recurso da internet, na esperança que o Senhor possa estar nos abençoando através da sua palavra. Sempre temos colocado aqui que o grande propósito aqui não é a nossa exposição pública, mas é tão somente poder trazer para nós, os irmãos aí na rua Piraquê 220, aquele momento de estudo que sempre temos feito ao longo desses quase 60 anos, e que infelizmente tem sido, nesses últimos, agora pelo quarto domingo em seguida, impedido. Na lição passada nós estudamos formas de comer e beber que não glorificam a Deus. Você deve estar lembrado desse assunto. Espero que sim. O que nós podemos observar na lição passada é que o Senhor nosso Deus, Ele agrada de nós quando nós o glorificamos. E o que é glorificar? Nós vimos que glorificar é prestar honra, prestar uma homenagem a alguém a quem nós admiramos muito. Essa homenagem, essa glorificação, ela é feita em público. E é isso que nós precisamos fazer com relação ao nosso Deus. Glorificá-lo por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E a alimentação nesse trimestre começou com essas lições, essas duas primeiras têm sido nesse sentido. Na lição de hoje nós vamos ver formas que nós podemos glorificá-lo tomando as nossas alimentações, não é isso? E eu sempre tenho dito, já disse semana passada e vou repetir novamente na lição de hoje, a questão da alimentação, a questão da comida não é o ingrediente. O ingrediente pode variar de acordo com o sabor, de acordo com os costumes, mas o que importa é o ambiente. O ambiente onde nós estamos tomando as nossas refeições. E é para isso que nós precisamos ter muita atenção. Na lição passada nós vimos que o ambiente que os crentes ali em Corinto estavam participando de refeições, muitas vezes era um ambiente ainda trazendo aquelas coisas do passado, aquelas coisas da religião passada, e essas lembranças não traziam glória ao nosso Deus, não trazia honra ao nosso Deus. Por isso nós precisamos estar atentos a prestar atenção na maneira como nós vamos honrar e glorificar ao nosso Deus através dessa necessidade que temos. É uma necessidade constante de tomarmos os alimentos necessários para vivermos. Durante a semana tivemos diversas lições, eu gostaria de estar juntos aí para a gente saber quem leu. Eu fico feliz quando ouço uma irmã, um irmão dizer, eu li o versículo tal, gostei do versículo tal. Mas, infelizmente, não vamos poder fazer isso, e eu gostaria, então, de dizer para vocês aqueles versículos que eu destaquei durante a semana, e depois, quem sabe, em uma outra ocasião, eu possa ouvir quais os versículos que vocês acharam interessante. E sempre deixando claro, se houver alguma dúvida no estudo da lição em casa durante a semana, ou mesmo nessa de hoje, podem nos contactar. Estamos à inteira disposição para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance, tá bom? Então vamos lá. Segunda-feira nós
estudamos 1 Samuel. Eu separei dois versículos, o versículo 7 e 18 do capítulo 1. E diz aqui nesse texto, a tristeza tira o apetite. Interessante. A pessoa, quando está muito triste, ela perde o apetite, deixa, né, de se alimentar. E perdendo o apetite, obviamente, o corpo fica aberto às enfermidades. Vamos ler então. E assim o fazia, quer dizer, Eucana, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, essa outra esposa de Eucana, chamada Penina, ela a irritava, pelo que a Ana chorava muito e não comia. E disse ela, quer dizer, disse Ana, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a Ana se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Dois momentos bem distintos. Ela estava triste, não podia se alimentar por causa da tristeza. E mais adiante um pouquinho, ela se torna feliz com as notícias do profeta, e ela agora volta para casa feliz, seu semblante já não era triste e passou a se alimentar. Então está aí um segredo pelo qual muitas vezes nós perdemos o apetite. Alguma coisa às vezes está roendo o nosso coração e a gente precisa tirar essa mágoa, tirar essa tristeza de dentro de nós, certo? Perdão. Na terça-feira, eu separei Gênesis capítulo 1, versículo 29, porque esse versículo fala que Deus classifica aquelas ervas e aquelas árvores que nos são úteis para alimento. Lembra que na lição passada eu comentei que nem toda fruta que está no campo, todo mato é próprio para a nossa alimentação? Pois é, aqui nesse texto o Senhor diz, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, mantimento, alimento, não é toda erva, não é toda árvore, não são todos os animais. Tá? Ponto pacífico, não é isso? Quarta-feira, Provérbios, eu separei Provérbios 3, versículo 4, porque aqui fala de um tipo de pessoa muito, muito comum ainda nos nossos tempos. Eu acho que cada vez mais vai se tornando comum, que é a pessoa preguiçosa. Diz o texto, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. A preguiça, nem sempre é só aquela preguiça de fazer serviços braçais ou serviços manuais. Muitas vezes a preguiça é mental. A pessoa tem oportunidade de fazer algo com relação ao seu intelectual, talvez ler, agora nessa época, né, ler bons livros, praticar exercícios que desenvolvam a memória, mas a preguiça é tanta que ele vai cada vez mais se definhando. Então a preguiça é um perigo muito sério e Provérbios nos alerta sobre isso. Na quinta-feira, nós temos o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Aqui o Paulo fala dos folgados. Folgados, aqueles que andam desordenadamente, né? Então vamos ler o texto. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, e antes se intrometem na vida alheia. Infelizmente, essa é uma situação grave, né? Que pessoas ficam na boa vida, vamos assim dizer, não têm interesse pelo trabalho e na hora da fome querem o quê? Querem comida, mas não querem saber nada do trabalho. A Bíblia alerta sobre esse perigo. Na sexta-feira, vemos aqui João, na terceira epístola, versículo 2, ele desejando a um amigo
chamado Gaio, ele fala amado, amado. No versículo 1 ele diz o nome desse amado, é um senhor chamado Gaio, não temos muita informação a respeito dele. Ele diz assim: amado Gaio, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então João observava que aquele amigo, ele era um amigo de bom coração, uma alma boníssima, e ele desejava que a sua saúde fosse também uma saúde abençoada. E para ter saúde abençoada é preciso ter uma alimentação adequada, não há dúvida a esse respeito. E terminando as lições da semana, e com isso, como eu sempre digo, estamos estudando a lição de hoje. Né? Terminando as lições da semana, ontem, sábado, eu separei Atos 2, 46 e 47, porque aqui é um exemplo lindo de como os irmãos primitivos, quer dizer, aqueles primeiros crentes lá em Jerusalém viviam em comunidade. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus queridos irmãos, tomara que vocês tenham podido estudar essas lições durante a semana. Eu volto a insistir na necessidade de cada crente se debruçar sobre a palavra de Deus. E olha, enquanto nós temos essa oportunidade, irmãos, porque sabemos, e isso não é segredo para ninguém, que há países em que a palavra de Deus ela é tolhida, ela é proibida, e nós vivemos num lugar, num país onde a palavra de Deus não tem essa objeção. Ok? Durante a semana, então, tá feitas as lições, vamos à lição de hoje sobre esse assunto. O comentarista dividiu em 5 tópicos e nós vamos também seguir mais ou menos esse raciocínio. Não vamos nos ater aos textos que ele cita, porque são muitos, mas quem puder ler esses textos está lá à disposição na revista para serem lidos e meditados, tá? Porque com certeza vai acrescentar mais ainda conhecimento. Mas vamos ao primeiro item: comer e beber com gratidão e alegria. 1 Timóteo 4, 1 a 5. Aqui Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele faz primeiro uma advertência, né, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Eu não sei se Paulo imaginava que esses últimos tempos seriam 2000 anos ou 1900 anos após ele ter escrito, ou já era naqueles dias. O fato é que nós vivemos essa situação de muitas pessoas que têm se desviado da fé. O apóstata é aquele que, uma vez convertido, ele acaba se desviando do caminho do Senhor. E começam inventando muitas coisas que não estão nas Escrituras, e fazendo normas, leis, e impondo essas normas, essas leis sobre as pessoas menos conhecedoras da palavra. Tá? E uma dessas situações é aqueles que proíbem casamento, né? Versículo 2, aliás, versículo 3, e exigem, olha só, abstinência de alimentos que foram feitos por Deus. Esses alimentos que Deus fez para nosso sustento, que uma vez tomados com ações de graça, vêm sustentar o nosso corpo. Então, muito cuidado com aqueles que tentam colocar na sua mente ou no seu pensamento advertência: olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Primeiro tem que ver nas Escrituras como é que o Senhor trata do assunto. Ele é que vai definir com clareza para nós o que devemos fazer ou não devemos fazer. Tá? Então, nós temos aqui a advertência do apóstolo Paulo.
Nós podemos observar no versículo 4 que todo alimento é bom para ser recebido com ações de graça, portanto, com alegria, tá? Devemos sempre, mas sempre, quando formos tomar um alimento, seja em casa, seja num restaurante, seja no refeitório do trabalho, sempre agradecer a Deus pelaquela bênção. O alimento é uma grande bênção que o Senhor tem reservado para nós. Então, esse é o primeiro ponto. Comer e beber com gratidão. Todos vocês têm esse hábito de orar ao Senhor, agradecer pelo alimento. Se não tem, passa a ter, porque isso é bom e Deus se agrada de ouvir dos nossos lábios estas palavras de gratidão. Segundo, comer e beber à custa do próprio trabalho. Esse assunto está no segundo texto da lição, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 12. Infelizmente, essa situação, né, nós já comentamos nas lições da semana, há pessoas que a gente costuma dizer folgadas, pessoas que não estão nem aí para a vida, não querem estudar, não querem se esforçar e acha que está tudo bem e vai vivendo, mas não é bem assim. É preciso que as pessoas se conscientizem de que o trabalho é uma bênção. O apóstolo Paulo, ele era um obreiro do Senhor, mas muitas vezes ele parava o seu serviço missionário e ia trabalhar. Algumas vezes ele fez isso. Algumas vezes ele foi construir tendas com seus amigos, se não me engano, Áquila e Priscila. Portanto, meus irmãos, o trabalho é uma bênção. E ele diz aqui no versículo 10 e 11, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, ficam se intrometendo na vida alheia. Uma pessoa desocupada, ela tem muito mais facilidade de se envolver em intrigas, em conversas que não agradam ao Senhor. São pessoas perigosas, porque a mente está vazia, e alguém já disse que mente vazia é oficina de Satanás. Nós precisamos estimular uns aos outros, principalmente nós os pais, aos nossos filhos, a crescerem aprendendo o valor do trabalho, né? Para não ser pesado a ninguém. Então, comer e beber à custa do seu próprio trabalho. E pensando assim, trabalhar, existem muitas formas de trabalhar. Não é só trabalhar numa fábrica ou num escritório, ou, né? Às vezes dentro de casa alguém pode trabalhar ajudando o cônjuge, ou lavando uma louça, ou varrendo um quintal, ou lavando o quintal, ou arrumando no caso do homem, né? Arrumando alguma falha na instalação elétrica, alguma falha na instalação hidráulica, enfim, há muito tipo de trabalho que pode ser executado. Há trabalho pronto, como diz o hino, né? Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Ali fala de trabalho espiritual, mas existe também na área material muitas oportunidades de trabalho. Ficar deitado, de papo pro ar, como se diz, né? Esperando o tempo passar, não é uma boa solução. Ou então ficar fazendo coisas desagradáveis ao Senhor, também não é uma solução. Portanto, esse segundo item nos ensina que comer e beber à custa do trabalho, do próprio trabalho, é uma forma de glorificarmos a Deus. Tá certo? Que o Senhor nos ajude. Terceiro item da lição: comer e beber em comunhão real. A alimentação, o momento da alimentação
deve ser encarado sempre que possível como uma oportunidade de, de aumentar os nossos laços de comunhão familiar, comunhão uns com os outros. Às vezes essa comunhão ela se vai também para o local de trabalho. Muitas vezes na hora da refeição nós costumamos às vezes tomar refeição com aqueles colegas que a gente tem afinidade, e ali a gente se sente bem porque é um momento de também partilhar algumas situações de dificuldades que nós estamos atravessando. A refeição é muitas vezes o momento de nós sermos consolados e consolarmos uns aos outros. Tá? A comida não deve ser uma coisa assim, pegou a comida, engoliu, pronto, saiu, vai embora. Não. Tem que ser algo feito com uma certa cadência, com uma certa paciência. Vamos sentir o sabor da comida, aqueles que podem sentir o sabor. Vamos agradecer a Deus as mãos que prepararam aquela refeição. E nisso nós estamos glorificando a Deus. Até mesmo quando nós sentamos à mesa, vamos supor que eu estou almoçando, como eu fiz muito isso quando eu trabalhava, com os meus colegas de trabalho, e quando eu podia fechar os olhos ali e orar, mesmo em silêncio, com certeza alguns estariam me observando, e faziam isso constantemente, não uma vez ou outra. Tá? Então, o comer e beber em comunhão, ela traz bênção para todos que participam dessa forma. E o texto, então, de Gálatas, nós vemos aqui uma coisa um pouco desagradável, embora seja para fortalecer essa ideia da comunhão, mas eu digo desagradável porque é um servo de Deus muito querido, mas que nesse caso aqui, ele agiu de uma maneira indevida. Aqui foi Cefas, que é também o mesmo nome de Pedro. Ele estava lá entre os gentios e se alimentando lá, comendo com os gentios, como diz no versículo 12. Aparentemente estava tudo bem, mas quando ele soube que estavam chegando irmãos lá de Jerusalém, além da parte de Tiago, acredito que dos anciões lá da igreja de Jerusalém, dos anciões, ele parou de comer com aqueles crentes gentios. Não eram gentios descrentes, gentios crentes. Mas ele se afastou daqueles crentes porque ele ficou, como se diz assim, envergonhado, porque aqueles crentes gentios, eles não haviam passado pela circuncisão, e Pedro não quis dar o braço a torcer, como se diz, né? Em aceitar que eles também eram irmãos na fé e que precisavam de serem alcançados por essa comunhão. Então, essa atitude de Pedro não deve ser a nossa atitude. Vamos fazer da nossa refeição um momento de entrelaçar a nossa amizade com quem quer que seja, tá? Então, comer e beber em comunhão real, tá? É agrado ao nosso Deus. Com isso, nós estamos glorificando ao nosso Deus. Quarto item, comer e beber visando a preservação da saúde. Esse item está em 3 João, versículo 2, nós comentamos durante a semana, na leitura da semana. João escreve ao amigo Gaio e deseja-lhe prosperidade e saúde. E como eu já tinha dito lá, a saúde é consequência de alimentação, boa alimentação, aliado também aos exercícios físicos. E com isso também estaremos glorificando ao Senhor nosso Deus. E terminando esses textos da lição, nós temos o quinto item, que diz da alimentação que deve ser almejada pelo crente.
Qual é a melhor alimentação que um cristão sente falta? Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 26. É aquela em que nós tomamos do pão, que é colocado sobre a mesa, representando o corpo de Cristo. É aquela que nós tomamos o cálice, aquele fruto da videira, colocado também ali na mesa, que representa o sangue de Jesus. Comer e beber do pão e beber do cálice é como se nós estivéssemos simbolicamente comendo e bebendo o corpo e o sangue do Senhor. Para muitos essa definição soa estranha, mas é assim que o Senhor estabeleceu esse memorial. Ele disse, fazei isto em memória de mim. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição do Senhor. Ele ressuscitou após ter passado 3 dias, 3 noites, simbolicamente falando também, naquela sepultura. E ele está vivo. Irmãos, essa refeição, nós não podemos abrir mão dela em hipótese alguma, porque se nós deixarmos de participar dessa refeição, nós vamos adoecer, como eu disse no caso de quando João fala a Gaio, que desejava que ele tivesse saúde, e para ter saúde precisa ter boa alimentação. Da mesma forma, para nós termos saúde espiritual, sem dúvida nenhuma, precisamos dessa alimentação continuamente. Meus queridos irmãos, não levem a mal essa despedida dessa aula, mas eu faço um apelo a vocês. Assim que pudermos, vamos nos reunir para essa refeição. É a única reunião que nós não temos como suprir de maneira virtual. É a reunião do partir do pão. Ainda que pudéssemos tentar fazer algo parecido, mas não vai ser igual. Essa é a reunião que exige presença, porque é a presença nossa diante dos elementos que vai nos fortalecer. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Enquanto isso, nós vamos ficar em oração. Né? Bem, meus amados irmãos, é essa a lição. Nós estamos procurando seguir bem o nosso tempo e eu quero deixar isso com vocês. Mais uma vez, que Deus abençoe a cada um. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por essa lição que nos ensina a glorificar ao Senhor através dos modos como nos alimentamos. E realmente possamos aproveitar esse momento, quer seja em família, quer seja em locais de trabalho, em locais de escola, aonde quer que estejamos, que as nossas refeições sejam realizadas com muita gratidão. Nós pedimos, Senhor, que abençoe a igreja, abençoe os nossos irmãos. Temos notícia de que alguns estão ficando enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, encerrando, portanto, agora com o textuário da lição de domingo passado. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Bom? Que Deus nos abençoe e, mais uma vez, fico à disposição. Qualquer dúvida, nos telefone, nos procure. Nós queremos ajudar. Queremos estar junto de vocês, tá bom? Que Deus os abençoe.